Bom dia, irmãos. Vamos iniciar nossa EBD então, orando. Ficar assim agora. Vamos iniciar com uma oração. Senhor Deus amado, te louvamos, Senhor, por mais esse dia, por tudo que tem nos dado, Senhor. E porque sabemos que Tu és bom, Senhor, Tu estás no controle de tudo, Senhor. E esse dia, Senhor, que dedicamos a Ti, Senhor, para santificação, Senhor, para o nosso bem, Senhor, para a Tua adoração, que possamos fazer tudo isso aqui, Senhor, para a Tua glória, Senhor. Nos abençoe agora com o estudo da Tua palavra, Senhor, nos ilumine pelo Teu Santo Espírito para compreender, Senhor, todos os Teus ensinos e praticá-los, Senhor, todos os dias de nossas vidas. Em nome de Jesus, amém. Muito bem, então, começando a tomar tabuada, como minha mãe fazia, só que os 10 mandamentos. Ao revés, né? Então, o 10º mandamento, qual que é? Não cobiçarás. 9º mandamento, não tirarás falso testemunho. 8º mandamento, não furtarás. 7º mandamento, não adulterarás. 6º mandamento, matarás, não matarás. 5º mandamento, honra teu pai e tua mãe. 4º mandamento, lembra? Do dia de sábado para santificar. 3º mandamento, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. 2º mandamento, não farás para ti imagem de escultura. 1º mandamento, não terás outros deuses diante de mim. E o prólogo, eu sou o Senhor teu Deus, tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Muito bem, então esses são os 10 mandamentos do nosso Deus. A lei da liberdade, Ele que nos libertou para a nossa santificação, para a glória dEle. E nisso somos livres, verdadeiramente livres, quando o Filho nos liberta. E agora, nesse 8º mandamento, então, a gente está falando sobre furto, né, sobre roubo. A gente falou inicialmente sobre rapto de homens, como isso é incluído nesse mandamento. A gente falou sobre pesos, medidas, mercado, dinheiro, né, sobre como muitas vezes nós cometemos esse pecado de ter 2 pesos, 2 medidas, quando nós vendemos os nossos bens, as nossas posses com um valor maior do que realmente é e compramos com valor menor do que realmente é. Não pagamos o preço justo. Né, como isso pode acontecer muito nos nossos dias, quando nós negociamos de má fé, né, procurando ganhar vantagem, né, de forma ilícita, pecando contra o nosso Deus. E no final a gente falou também sobre avareza, sobre desperdício das dádivas. Então a gente falou, por exemplo, que administrar e gastar os nossos bens de forma errada também é uma transgressão ao 8º mandamento. Aí a pergunta que ficou é essa: como que avareza e desperdício rouba algo de outra pessoa? Se o dinheiro é meu, se eu ganhei honestamente, se eu trabalhei, não posso eu gastar da forma que eu bem entender, desperdiçar da forma que eu bem entender, gastar com qualquer coisa? Eu estou roubando o que de quem? De Deus. Então por que isso é um roubo de Deus? Todas as coisas pertencem a quem? A Deus. Como a gente tem em salmos aí bastante conhecidos. Avareza e desperdício se encaixam nesse mandamento porque a terra pertence a Deus. Tudo que nela há e todos os homens, todos os seres que estão nessa terra. Então tudo pertence a Deus. Então a gente tem esse conceito de mordomia. Isso deveria ser bem claro também, por exemplo, em Israel, na terra prometida. A gente tem Deus falando que também a terra não se venderá em perpetuidade. A gente tem aquela questão de herança das tribos e tudo mais. E Deus fala por quê? Porque a terra é minha. Né? A terra é de Deus. Pois vós sois para mim estrangeiros e o quê? Peregrinos. Então nós não somos os donos. Essa aqui não é a nossa casa final. Nós somos peregrinos aqui. A terra pertence a Deus. Não a nós. Não é nossa. Aquele pedacinho de terra lá, aquela casa, aquele bem, qualquer coisa que nós tenhamos, a nossa roupa, não é nosso. É de Deus. Ele nos concedeu gratuitamente, né, pela sua misericórdia, pela sua benevolência. Então Deus, Ele é o absoluto proprietário de tudo. Ele criou todas as coisas, Ele tem o poder sobre todas essas coisas, e Ele concedeu isso, essa posse, ao homem. Ele colocou o homem nesse jardim maravilhoso, colocou nessa terra, e então fez com que ele trabalhasse sobre ela, subjugasse toda a terra, fosse o representante de Deus nessa terra. Então Ele deu a posse dessa terra ao homem, mas não a propriedade, por assim dizer. Ela ainda é de Deus. Nós estamos aqui como mordomos. Então esse termo mordomo, que é um termo muito conhecido, que a gente usa bastante, o que quer dizer? Quer dizer que a gente administra os bens de outra pessoa. Não são nossos. Nós somos mordomos aqui na terra, porque os bens aqui, todas as posses, todas as coisas que existem, pertencem
a Deus somente. Certo? E esse conceito de mordomia não está explicitamente nas Escrituras, mas o conceito está muito claro. A gente vê isso em diversas passagens, a gente vê isso a Bíblia inteira falando sobre a relação de prestar contas. E nós vamos prestar contas de quê? De tudo que a gente fez. Até das palavras que saem da nossa boca. Porque a nossa própria vida não é nossa, nos foi dada. Tudo que fazemos, não somente tudo que nós temos, mas tudo que nós pensamos, fazemos e falamos, nós prestaremos conta. Por quê? Porque Deus é o Criador de todas as coisas. Ele que nos deu vida, Ele que nos deu bens, Ele que nos deu casa, comida, carro, tudo isso veio de Deus. Todo bem procede de quem? A fonte de todo bem é Deus, como nós cantamos aí em hinos. Então tudo pertence ao nosso Deus. Por isso que nós somos mordomos. Nós administramos os bens que Deus colocou em nossa posse. Certo? Então, desperdiçar os nossos bens, o trabalho, a força, afinal, por que nós conseguimos trabalhar e ganhar dinheiro? Quem nos concedeu força para fazer isso? Deus. Sem Deus, como Jesus Cristo fala, fora de mim nada podeis fazer, tanto espiritualmente como qualquer outra forma de trabalho de força. Sem Deus, que é a fonte da vida, sem o Espírito dele nós não poderíamos fazer nada, nem sequer respirar, nem sequer estarmos vivos. Então, tudo que nós conseguimos é por causa de Deus. Nele movemos, né? Nele nós temos a nossa vida e movemos em Deus, como Paulo falou lá em Atenas. Então o conceito de mordomia ele é fundamental para a nossa vida, para a vida cristã. Esse conceito bem claro. Nós devemos administrar os bens em favor de quem? Do mordomo ou do proprietário? Da mordomia, a verdadeira mordomia, a boa mordomia é quando nós administramos os bens em favor do proprietário. Não para o nosso bem, não para o nosso usufruto independente da intenção do proprietário, mas o mordomo administra em favor, para benefício do proprietário legítimo, que é Deus. Então nós devemos administrar as nossas coisas, nossas posses, nosso salário, nosso dinheiro, em favor do que o proprietário deseja para aqueles bens, certo? Em favor dele, não em favor nosso. Então, se os bens não são meus, eu não tenho liberdade para fazer o que quiser. Por isso que eu não tenho liberdade para fazer o que quiser com o meu salário. Porque foi Deus que concedeu aquilo para mim. Os bens são dele, nós somos mordomos, administramos em favor dele. Então, quando eu vou gastar, eu tenho que gastar conforme a ética cristã, conforme a palavra de Deus nos ensina. Se nós não gastamos conforme Deus ensina, nós não estamos administrando em favor do dono. Estamos administrando em favor nosso, o que é errado. É o mordomo furtando a Deus, roubando o que é de Deus, gastando de forma contrária da intenção do dono, certo? Então, por isso que se encaixa nesse mandamento. Então, furto a Deus. Estamos roubando a Deus quando nós não gastamos bem o nosso salário, certo? Então, a resposta lá do Catecismo de Heidelberg, ele fala que devo promover tanto quanto possível o bem do meu próximo, certo? O bem do meu próximo. Então, tudo quanto for possível, incluindo usar o meu salário, o meu dinheiro para o bem do meu próximo. Se eu vejo ele passando fome, se eu vejo ele necessitado, como é que eu não vou ajudar? Se o dinheiro não é nem meu, é o dinheiro do outro, é de Deus. É para o bem do seu povo, especialmente do seu povo. Então, nós devemos administrar tudo em favor de Deus. O dinheiro é de Deus, então devo promover tanto quanto possível, não é de qualquer maneira, mas tanto quanto possível, o bem do meu próximo. Certo? Porque Deus é benevolente e nos deu todas essas coisas para administrarmos imitando Ele, fazendo bem também, ajudando o próximo. Certo? Até aí tudo bem? Então esse conceito de mordomia, bem claro, né? Não somos os donos de nada. Nós estamos aqui para administrar os nossos bens em favor de Deus. Certo? Então, nosso orçamento familiar, o que a gente gasta, o que a gente faz com o nosso dinheiro, devemos pensar bastante nisso. Se isso está de acordo, né, com a vontade de Deus. Muito bem, então, nesse contexto, se tudo é de Deus, como é que a gente pode falar de propriedade privada? Existe isso? Ou é tudo comum? Posso falar de propriedade privada? Sim, porque na relação com Deus nós somos donos de nada. Mas na relação homem com homem, a gente pode, sem dúvida nenhuma, falar que algo é meu e algo é seu. Porque foi assim que Deus instituiu as coisas, foi assim que Deus distribuiu as tribos, foi assim que Deus se trata com os homens de forma diferente, dando a cada um posses diferentes. Então, na relação homem com homem, eu posso, sem dúvida nenhuma, falar e pensar em questão de propriedade privada. Certo? Porque é isso que a gente encontra na Bíblia. Em Israel, a gente tinha Deus protegendo a herança das tribos, protegendo a propriedade privada.
De forma que se um rei roubasse a propriedade privada de outro, como... qual foi o nome do rei lá? Esqueci o nome do rei. Esqueci até o nome do cara que morreu lá. É o da Jezabel lá, né? Então, ele quis a vinha lá do cara. E o que o cara respondeu? Acabe. E qual foi o cara que era o dono da vinha? Tá muito cedo, né? Falta muito café ainda. Então, ele quis roubar a vinha do cara, que ele falou: Deus me livre de desfazer da herança que Deus me deu, da minha tribo, da minha família. O rei tomou e o rei morreu. Da mesma forma que ele mataram o inocente lá, que a gente esqueceu o nome, Acabe também morreu, os cães lambendo lá o sangue. Então Deus protegia a propriedade privada. Abraão, ele tinha bens, posses, diferente das outras pessoas. Ele foi um homem rico. E ele comprou um campo para ser dele, para poder enterrar a esposa. E depois foi enterrado lá também. Então, ele teve propriedade privada também. A gente vê isso, riquezas sendo divididas, entregues a pessoas, muitas riquezas sendo entregues às pessoas piedosas, certo? Por Deus. Então, propriedade privada não é um conceito fora e estranho da Bíblia, muito pelo contrário. Deus defendia ela e defende ainda hoje. Por isso que existe esse mandamento. Então, mesmo no Novo Testamento, havia propriedade privada, né? A gente vê aquela ideia de distribuição de valores, como a gente via no início lá de Atos. Cada um vivia como se não fosse dele, mas era como se fosse tudo comum, mas era voluntário, não era obrigatório, não era tudo de fato comum. Ananias morreu, vocês lembram por que ele morreu? Ele vendeu um campo e entregou parte do dinheiro. Que como teve esqueci o nome, está difícil. O que concorreu lá, o apóstolo lá que vendeu também as coisas e deu campo. E depois teve Ananias que vendeu também e foi entregar parte. Barnabé. Ele vendeu o campo, deu lá para ajudar os necessitados e tudo. Ananias fez a mesma coisa, mas reteve parte do dinheiro e falou que estava dando todo o dinheiro. E morreu. É aqui que Pedro falou para ele: conservando o campo, porventura não seria seu e vendido, não estaria em teu poder? Porque você está mentindo. Você poderia dar parte e falar que é parte do dinheiro. Porque o campo é seu. É sua propriedade. Você não é obrigado. Lá não havia nenhum constrangimento em partilhar as coisas. Muito pelo contrário. Era natural das pessoas ajudarem o próximo, a ponto de venderem os seus campos, as suas posses para ajudar o próximo, mas não havia constrangimento e obrigatoriedade nisso. Havia propriedade privada. O campo era de Ananias, ele não precisava vendê-lo. Então, nenhuma espécie de comunismo, como a gente vê nos nossos tempos, pregados nos nossos tempos, havia na Bíblia. Isso não é justificado na Bíblia de forma nenhuma. Então, propriedade privada é encontrado na Bíblia e defendido por Deus, certo? Especialmente na forma como Deus trata as pessoas aqui na Terra, a gente vê que é diferente. Não é tudo comum, tudo igual, todo mundo com o mesmo salário, todo mundo com a mesma metragem de campo e tudo mais. Deus trata as pessoas de forma diferente, dá riqueza diferente, inclusive no céu. A gente vai ter o galardão também, que Deus virá, Jesus Cristo vem com o nosso galardão, que será por mérito, por obras. Cada um receberá o seu galardão conforme o que fez. Então não existe essa ideia de tudo comum, tudo igual, tudo perfeito, porque não é perfeito. Se fosse Deus assim, o faria, certo? Então essa espécie de compartilhar tudo comum não é bíblico. Existe o conceito de propriedade privada e bens sendo distribuídos por Deus de forma diferente para cada um. Dons distintos para cada um. A gente não tem essa igualdade como é pregada. Certo? Tudo tranquilo? Ponto pacífico nessa parte? Então, o 8º mandamento, ele presume, assume que a gente tem posses. Se é tudo comum, se não existe propriedade privada, por que eu vou falar de não furtar? Vou furtar o quê? Então, presume-se isso, senão não existiria esse mandamento. Então, esse mandamento é porque existe propriedade privada. Então, as muitas posses, ela não deve ser condenada. A gente vê Deus colocando isso, distribuindo isso pela sua providência. Bem como a pobreza também não deve ser condenada. A gente tem que avaliar bem os casos, se é pobreza por preguiça ou se é pobreza por outros casos, pela providência divina. Então, a gente tem aquele provérbio muito famoso, que fala para não me dar nem riqueza nem pobreza, mas o pão necessário de cada dia, onde ele continua falando, estando eu farto, te negue e diga: quem é o Senhor? Ou que empobrecido venha furtar e profane o nome de Deus. Então, os dois casos têm os seus cuidados. Tanto o rico tem os seus cuidados em como tratar a sua riqueza e não negar a Deus, como o pobre também tem os seus cuidados para não difamar e profanar o nome de Deus. Certo? Então, a gente não despreza nem o rico nem o pobre.
Não considera nenhum como abençoado por Deus, correto, santo, e outro como não santo. Os dois casos podem existir pessoas piedosas que são ricas e pessoas piedosas que são pobres. Certo? De qualquer forma, o que deve reinar na vida cristã? A generosidade. Tanto da parte do rico, como da parte do pobre. O rico ele tem mais facilidade de distribuir recursos. Mas todos devem ser generosos. Generosos em todos os recursos que foram dados. Não necessariamente só dinheiro. Mas tudo que você recebe, todos os seus dons, você tem que ser generoso. Você tem que usar tudo aquilo, todos os seus recursos, seus dons, suas posses, pelo próximo. Em amor ao próximo. Para o bem do próximo. Senão você não está sendo um bom mordomo. Então a generosidade ela deve sempre reinar. Então aqui a gente tem 2 Coríntios 8:9, que fala: pois conheceis a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre, por amor de vós, para que pela sua pobreza vós tornasseis ricos. Então esse é um exemplo que Jesus Cristo nos deu. O dono de todas as coisas, ele veio aqui e falou que não tinha cabeça, não tinha onde repousar a sua cabeça. Não tinha nada. O único veste que ele tinha foi tomada lá. Então ele não tinha nada, não tinha nenhum lugar de descanso. Ele sendo rico, sendo dono de todas as coisas, ele se fez pobre por amor de nós, nos tornamos seus filhos. Como é que nós não vamos imitá-lo? Nós que recebemos tudo isso aqui de Deus, que dificuldade há em ajudar o próximo com esses recursos que Deus nos concedeu? Certo? Então devemos ser bons mordomos porque Deus ele deu exemplo para nós, ele é benevolente, ele ajuda. De outra forma também, importante ressaltar que a gente tem que estar pronto para tejar qualquer bem por amor de Cristo. Certo? Diferente do jovem rico. O que o jovem rico fez? Perguntou lá, como que eu posso alcançar a salvação? O que Deus falou? O que Jesus falou? Vende tudo. Ele fala, guarda os mandamentos. Ele falou, eu guardo, como se guardasse. Então faltou uma coisa só. Vende tudo que você tem e me segue. E ele ficou triste porque ele tinha muitas posses, não queria desfazer das suas posses. Nós devemos estar prontos, se necessário, desfazer, não estar apecados a todos os bens que Deus nos deu, por amor de Cristo. Se for necessário ficar pobre, se for necessário sofrer por amor de Cristo, devemos estar prontos para isso. Certo? Porque a vida aqui é passageira. A eternidade vale muito mais. Todos os bens que podemos adquirir aqui não pode comprar a nossa salvação. Certo? Tudo bem até aí? Muito bem. Então, nesse contexto, a gente tem que falar também de trabalho. Então, a gente está falando sobre administrar o que a gente tem, mas como é que a gente consegue realmente os recursos? Trabalhando. Então, nesse contexto do não furtar, a gente tem que falar de trabalho. Afinal, Paulo, em Efésios, ele tem um texto muito conhecido que fala diretamente sobre esse mandamento, naquele que furtava, não furte mais, mas faça o quê? Antes, trabalhe. E trabalhe para quê? Para ajudar o próximo também. Trabalhe para você e para ajudar como ajudar o próximo também. Então, esse mandamento também fala sobre trabalho. Devemos trabalhar, devemos nos esforçar para ter o nosso sustento e também para ter recursos para ajudar os próximos. Não é só para nós o nosso trabalho, mas o nosso trabalho deve servir toda a sociedade. Certo? Então, o trabalho é uma ordenança também criacional. Certo? Ela foi recebida quanto? Na criação. Antes do quê? Da queda. Certo? Adão foi ordenado a ele que trabalhe. É uma ordenança da criação, não algo que veio depois com a queda. Então, lembrando também que o quarto mandamento que a gente falou, ele também trata de trabalho. Como que a gente pode falar de descanso se não tem os dias de trabalho? Então, um dia de descanso é porque em 6 dias a gente está trabalhando. Pressupõe que a gente trabalha. Esse mandamento também nos comanda a isso, a trabalhar. Nós precisamos trabalhar. Porém, sem dúvida nenhuma, depois da queda, esse trabalho se tornou o quê? Difícil? É difícil? É problemático. Contudo, ele ainda pode ser desfrutado. Nós podemos comer do pão do nosso trabalho. Nós podemos desfrutar da recompensa do nosso trabalho. Por mais que seja difícil, nós ainda recebemos recompensa e podemos desfrutar. Podemos desfrutar dessas recompensas. Certo? Quanto mais trabalhamos, mais recursos nós conseguimos, melhor nós conseguimos desfrutar dessas recompensas e também melhor conseguimos ajudar e acudir o próximo. Então o trabalho pode ser desfrutado aqui também. Lembrando de uma parábola bem famosa dos talentos. O que a gente tem que fazer com os nossos talentos? Enterrá-los? Não, a gente tem que fazer render.
A gente tem que trabalhar. Os dons, a força, a capacidade que Deus nos deu foi para sermos produtivos. Não foi para enterrar, mas para produzir. Nós devemos ser produtivos. Hoje em dia a gente tem aquela ideia de utopia, seria o quê? Vários robozinhos trabalhando para a gente precisando fazer nada. Vários e vários livros que eu já vi falando sobre essa ideia, né? Os robozinhos trabalhando, os recursos, todas as necessidades do homem sendo supridas por máquinas e o homem não precisa fazer mais nada a não ser lazer. Esse não é o paraíso. Nós precisamos e devemos trabalhar, produzir e produzir. Essa ideia de não precisar trabalhar não é cristã. Sabe, essa ideia que muito é pregada, vamos ter todos os recursos sendo supridos por máquinas e não precisamos fazer nada, isso não provém de Deus. Certo? O trabalho provém de Deus. O trabalho é uma ordenança de Deus. É bom. O trabalho é bom. Então Paulo adverte em 2 Tessalonicenses 3, vamos abrir lá, que esse texto é bem interessante. Então, segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 6, ele fala: nós vos ordenamos, irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, que vos aparteis de todo irmão que ande desordenadamente, e não segundo a tradição que de nós recebeste. Então, quando você lê esse versículo, você pensa o quê? Esse cara está andando desordenado, fazendo o quê? Não andando na tradição apostólica. Está pregando heresia, né? Fazendo alguma coisa teologicamente incorreta. Mas se a gente ver mais para frente, versículo 6 ao 12, olha o que Paulo vai falar. Seguindo aqui: pois vós mesmos estáis cientes do modo porque vos convém imitar-nos, visto que nunca nos portamos desordenadamente entre vós, nem jamais comemos pão à custa de outrem. Pelo contrário, em labor e fadiga, de noite e de dia, trabalhamos a fim de não sermos pesados a nenhum de vós. Não porque não tivéssemos esse direito, mas por termos em vista oferecer-vos exemplo em nós mesmos para nos imitar. Porque quando andai ainda convosco, vos ordenamos isto: se alguém não quer trabalhar, também não coma, pois de fato estamos informados de que entre vós há pessoas que andam desordenadamente, não trabalhando, antes se intrometem na vida alheia. A elas, porém, determinamos e exortamos no Senhor Jesus Cristo, que trabalhando tranquilamente coma o seu próprio pão. Então a pessoa que andando desordenadamente, que é para a gente evitar, é aquele que não trabalha, é aquele ocioso, é aquele preguiçoso. É esse cara que Paulo está falando aqui. E a regra geral é o quê? Se alguém não quer trabalhar, não coma. Não coma. Então a regra aqui, o trabalho, notem como Paulo chega aqui no ápice ao ponto de falar que essa pessoa que não quer trabalhar, não coma. Porque isso não é de Deus, o trabalho é de Deus. Esses que estão andando desordenadamente, evita esse irmão, esse preguiçoso, esse ocioso. Porque isso é pecado. Você está furtando a Deus, não usando os seus dons, a sua capacidade, a sua força para o trabalho, para produzir. Mas você está enterrando o seu talento. Então isso é pecado, é muito sério. O ápice da instrução, então, aparece lá. Então, se em 1 Timóteo, na verdade, Paulo fala lá em Timóteo, está falando sobre pai, esposa, fala sobre servo. Então está falando na relação servo-senhor para o servo. Se não me engano. Ele fala, olha, se alguém... Não, está falando, na verdade, do cuidado das viúvas. Então está falando sobre o cuidado das viúvas, sobre os da casa cuidarem da viúva e tudo mais. E fala, olha, se alguém não tem cuidado dos seus, especialmente dos da própria casa, tem negado a fé e é pior que o descrente. Então aquele que não trabalha para ter o suficiente para cuidar também das viúvas da sua família, da sua casa, Paulo fala que é pior que um descrente. É aquele que não trabalha para ter o seu sustento e para ajudar o próximo, especialmente da sua casa, é pior que um descrente. Então, esse é uma advertência muito séria para aqueles que são ociosos e preguiçosos. Estão sendo piores que um descrente. Esse não é um procedimento cristão piedoso, aquele que não busca produzir, trabalhar. E quando a gente fala produzir, trabalhar, a gente está falando simplesmente de ir fora, ganhar dinheiro e voltar para casa. A gente está falando de todo tipo de trabalho. Os que estão na casa também, as donas de casa também precisam trabalhar para ter a casa ordenada e bonitinha. Todos precisam trabalhar. Não é simplesmente o trabalho remunerado que a gente está falando, mas toda espécie de trabalho, todo dom que você recebeu, todo lugar que você está, não é para ficar ocioso, sentado no sofá, sendo inundado de entretenimento e lazer. É para trabalhar e produzir e ajudar. Certo? Todos.
Jesus faz acusações similares aos fariseus, embora ele fala lá mais especificamente do 5º mandamento, mas fala daquelas pessoas que não estão querendo usar os seus recursos para ajudar os seus pais também. Então Jesus também tem acusações muito similares a essa que Paulo fala, que são piores que um descrente. Certo? Então o papel, a vida piedosa de fato é o quê? Trabalhar para ter sustento e também para ajudar o próximo. Certo? Essa é a vida piedosa. A preguiça, pelo contrário, ela leva à servidão. Né? Não pense no contrário, a preguiça não vai te levar a nada a não ser a servidão. Lembrando que fomos libertos, né? Lembra do prólogo? Nós fomos libertos, mas a preguiça leva à servidão. O que o provérbio fala lá? O que é observado? A mão diligente dominará, mas a remissa será o quê? Sujeita a trabalhos forçados. O preguiçoso será escravo. Aquele que trabalha domina, aquele que é preguiçoso será escravo. Perderá a sua liberdade. Mas, infelizmente, qual que é o princípio que dita muitos cristãos hoje em dia? O mínimo de trabalho necessário para que eu não seja censurado. Eu vou trabalhar o mínimo possível. Esse é o que dita a vida de muitos cristãos hoje em dia. Não é buscar produzir cada vez mais, mas é produzir o mínimo para ficar ali no limite. Para eu poder ter tempo para fazer o quê? Para sentar no sofá, assistir um filme, para poder ir no parque, para poder fazer isso, para poder fazer aquilo. Eu vou trabalhar o mínimo possível. Então eu estou sempre vivendo lá salário por salário, salário por salário, salário por salário. Porque eu quis assim. Não por alguma providência divina, mas porque eu não quero ganhar mais do que o mínimo para pagar as minhas contas e não ser censurado na igreja. Ponto final. Isso muitas vezes é o que está ditando a vida de muitos cristãos. Preguiçosos, ociosos. Né? Evite essas pessoas. É isso que Paulo fala. Então cuidado com como que a gente está usando os nossos dons, as nossas forças. Se é realmente para trabalhar e glorificar a Deus nisso, ou é para o mínimo possível para não ser censurado. Certo? Então a gente vê isso muito nos nossos tempos. Conforme a sociedade vai aí passando, o que está acontecendo? O tempo de trabalho está sempre diminuindo. 6 dias de trabalho, 5 dias de trabalho, 40 horas, 44 horas, 38, 4 dias na semana. Muito se fala hoje sobre 4 dias só de trabalho e os outros 3 dias de descanso. E o tempo de lazer aumentando. Será que isso realmente é um padrão bíblico bom, necessário para vivermos? Ou está fugindo do padrão? Tem pessoas que falam como é que a nossa sociedade se degenerou ao ponto de ter só 5 dias de trabalho e não 6. Então, não que deva realmente ter 6 dias de trabalho, né, mas é um caso a se pensar. Né, como que a gente está realmente aplicando as nossas forças, se isso está angariando o pão que a gente precisa e tendo fartura também para poder ajudar o necessitado, acudir o próximo. Certo? Então, trabalho é bom e importante. Isso é parte da vida cristã. E da mesma forma, naquela questão de celibato e casamento, né, o trabalho de cada um depende dos dons que Deus concede. Certo? Tem os que receberam dons para o celibato, que não case, mas aquele que não recebeu esse dom, que case. Certo? Da mesma forma, se você recebeu o dom para trabalhar nisso, naquilo, trabalhe. Se você recebeu o dom para trabalhar em outra coisa, trabalhe em alguma outra coisa. Mas um aspecto importante que a gente tem que dar ênfase é que o trabalho é o quê? É um chamado divino. É uma vocação, é um chamado divino. Nosso trabalho é importante, pertence a um chamado divino, não é algo que está à parte da divindade de Deus, do que Deus nos colocou. Deus nos deu uma vocação para nós trabalharmos nela, um posto para a gente trabalhar nela. Eu vou ler aqui o que Calvino coloca, é um tanto de texto, tem mais alguns slides falando ainda, mas ele fala, as Institutas, lá no terceiro livro, capítulo 10, lá, seção 6, ele fala sobre a nossa vocação. Aí ele fala o seguinte: então, finalmente, é preciso levar em conta isto, que o Senhor ordena a cada um de nós, em todas as ações da vida, que atentemos para a sua vocação, pois ele sabe com quão grande inquietude se inflama o engenho humano, de quão inconstante volubilidade cada um é levado para cá e para lá. Quão ávida é a sua ambição em abraçar diversas coisas a um só tempo, ou seja, quer fazer tudo, mas não quer ficar na sua vocação. Portanto, para que através de nossa estultícia e temeridade, de cima a baixo, não se misturem todas as coisas, Deus ordenou a cada um seus deveres em gêneros distintos de vida, e para que alguém não ultrapasse temerariamente seus limites, chamou vocações a essas modalidades de viver. Daí, para que não sejam levados em volta às cegas por todo o curso da vida, a cada um foi atribuída pelo Senhor como se fosse um posto de serviço, sua forma de viver. A uns foi dado o quê? Dons de serem policiais, de serem bombeiros, de serem donos de casa, de serem isso, de serem aquilo. Então, Deus colocou cada um num posto para servir naquele posto. Certo? Deu vocações distintas para cada uma das pessoas. Vocações distintas.
E a nossa estutícia leva a gente a fazer todas as coisas ou fugir da nossa vocação. É isso que Calvino fala. Ele fala lá, é bastante sabermos que a vocação do Senhor é em tudo o princípio e fundamento do agir correto, a qual quem não se reportar jamais se aterá ao caminho reto em suas atividades. Talvez poderá ele às vezes engendrar algo louvável na aparência. Entretanto, o que quer que isso seja à vista dos homens será rejeitado diante do trono de Deus. Ademais, nenhuma harmonia haverá entre as próprias partes adversas da vida. Então, quando você foge da sua vocação, isso vai desarmonizar toda a sua vida. Vai te deixar de cabeça para baixo. E é isso que a gente vê muitas vezes em lares aí cristãos. Pessoas querendo fazer algo que não pertence à vocação que Deus colocou elas. E deixando as suas casas de cabeça de pá virada. Porque não há paz, não há harmonia quando foge do seu posto. E por fim, aqui ele fala, consequentemente, a vida te será então ordenada o melhor possível quanto de dirigires a este escopo. Porquanto alguém nem mesmo tentará, impelido pela própria temeridade, mais do que a sua vocação permitir, uma vez que saberá não ser lícito exceder seus limites. Quem haverá de ser obscuro de condição, de cultivar sua vida individual não pesarosamente, de modo que não deserte a posição em que for divinamente colocado. Então, desertar a posição que Deus nos colocou. Quem é obscuro de entendimento para fazer isso? Se Deus te colocou, se Deus te deu dom para ser pastor, que seja pastor. Se Deus te deu dom para ser diácono, que seja diácono. Se Deus te deu dom para ser presbítero, que seja presbítero. Se Deus te deu dom para ser evangelista, para trabalhar nisso, trabalhar naquilo, ser dona de casa, essa é a sua vocação. Faça ela com todo o empenho possível, que isso te será benefício. Não importa se ela é muito bem remunerada ou não. Deus te colocou naquele posto. Sua vida só terá harmonia se você trabalhar naquele posto. É isso que Calvino fala. A importância da gente pensar na nossa vocação como um chamado divino. Não é algo que a gente ignora. Se Deus nos chamou para um posto, Deus nos chamou para colocar naquele posto. É um chamado divino. Por que a gente vai fugir desse chamado divino? Seremos Jonas aí fugindo de Deus? Isso não vai dar certo. É isso que Calvino fala. Então a vocação é importante a gente ter em mente. Uma vocação é um chamado de Deus para exercermos os nossos dons. Então, não enterremos os nossos talentos, mas quem tem talentos para fazer alguma coisa, que faça. É isso que Deus colocou para fazer. Quem tem talento para ser político, que seja político, para a glória de Deus, com toda a integridade possível. É isso que Calvino fala. Certo? A nossa vocação. Busquemos saber qual é a nossa vocação e trabalhemos nela. Certo? Tem mais, na verdade, eu esqueci. Por outro lado, este não será um fraco alívio dos cuidados, labores, inquietações e outros fardos. Então, o trabalho ainda é difícil. Enquanto cada um reconhecer que em todas essas coisas Deus é seu guia. De melhor grado, o magistrado desempenhará as suas funções. Um chefe de família se restringirá ao dever. Cada um, em seu gênero de vida, suportará e tragará as desvantagens, as preocupações, os aborrecimentos, as angústias, quando forem persuadidos de que a cada um seu fardo foi imposto por Deus. Daqui também brotará insigne consolação, ou seja, desde que obedeças a tua vocação, nenhuma obra haverá de ser tão inóbil e vil que diante de Deus não resplandeça e seja dita por valiosíssima. Então, ao benefício que é quando você entende a vocação de Deus, não importa os labores, as dificuldades daquele trabalho, você vai suportar tudo muito melhor, uma capacidade muito melhor, sabendo que para Deus aquilo lá é valiosíssimo, que Deus te colocou naquela função, naquele posto, para trabalhar lá. Então você vai suportar todas as dificuldades daquele posto, sabendo que é um chamado divino, que você está servindo a Deus e não a homens. É uma bênção quando a gente entende a nossa vocação, sabe que Deus nos colocou lá, então nós podemos, sem dúvida nenhuma, suportar qualquer problema. Nosso chefe, não o que quer que seja, nós suportaremos muito mais fácil, entendendo a nossa vocação, entendendo que é divino, que é um chamado divino. Nós estaremos reclamando todo tempo, todo dia, toda vez que chega em casa, toda vez que vê o marido, que vê a esposa, ficar reclamando, como a vida está difícil. Se você entende o seu chamado, isso não acontecerá. Seremos muito mais contentes, como devemos ser, quando entendemos que aquilo lá, porque Deus nos colocou lá. Certo? Então, pensem o que vocês estão fazendo da sua vida. Portanto, a consciência da vocação divina, ela nos imbuirá, ela nos dará esse senso de responsabilidade. Tem muitos textos que falam sobre isso, Se morremos, morremos para quem? Para Cristo. Se vivemos, vivemos para quem? Para Cristo. Portanto, quer comais, quer bebais ou façam qualquer outra coisa, fazer o quê? Para a glória de quem? De Deus. E um texto que agora sim está falando sobre servos e senhores,
Ele fala o seguinte, Paulo fala em Colossenses 3, 23, 24, tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo coração. Como para quem? Para o seu Senhor? Para o Senhor quem? Senhor, o Senhor Jesus Cristo, e não para homens, cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A recompensa verdadeira vai ser recebida depois. Ele fala, a Cristo Senhor é que está servindo. Então, se a gente entende a consciência do chamado divino, a gente sabe que a gente está servindo a quem? Os homens, nosso chefe, nosso marido, nossa esposa, o que quer que seja. Nós estamos servindo ao Senhor. É a Cristo que nós estamos servindo. Ele é o nosso Senhor. Nós estamos trabalhando para Ele. Por isso, essa consciência é muito importante para que possamos exercer bem a nossa vocação. Do outro lado também, os males do capitalismo eles também não devem ser poupados. A gente já falou sobre comunismo e afins. Os males do capitalismo também, não pense que capitalismo é algo divino em si. Os males também devem ser evitados e lutados contra. A gente tem um texto muito conhecido em Tiago. Vamos abrir lá Tiago. Tiago capítulo 2. Versículos 1 ao 4. Quem achou pode ler, por favor. Então, não devemos ter a fé como? Em acepção de pessoas. É quando a gente trata. E isso acontece frequentemente em igrejas. Quando a gente trata aqueles que dão melhores, maiores dízimos, fazendo acepção de pessoas, nós estamos tendo uma fé em acepção de pessoas, que não é essa fé verdadeira. Isso deve ser evitado a todo custo. Não fazemos acepção de pessoas. Lembrando que quem despreza o próprio, despreza quem? Quem o criou. Certo? Então, tanto rico como pobre, nós não devemos fazer essa acepção. Todos eles são muito bem-vindos e recebem a mesma honra aqui na igreja. Recebem o mesmo cuidado aqui na igreja. Cada um com as suas diferenças. Né? O pobre a gente vai olhar com mais cuidado em relação aos recursos, a alimento e tudo mais. E os ricos nós trataremos também com mais rigor em relação a como você administra seus recursos. Para ambos darem glória a Deus, tanto na riqueza como na pobreza. Então não tenhamos fé em acepção de pessoas. Muito bem, então falando sobre mordomia e generosidade, questão do trabalho, tudo bem? Beleza. Então, em relação a mordomia e generosidade. Então, antigamente, nos tratados sobre o 8º mandamento, a gente tinha essa diferença, essa distinção em seguintes termos. A gente tinha a questão de rapto de homens, que era o plágio. Hoje, plágio é usado para roubo de direitos autorais, né? Mas antigamente, plágio era falado em rapto de homens. Né? O latim significa algo como desonesto ou alguma coisa assim. Tem o peculato, que seria roubo para a nação, que a gente tratou também, questão de injustiça social, que não é justiça social como é pregado nos nossos tempos, mas sobre roubo da nação, desviar recursos públicos e tudo mais. Tinha esse abigeatos aí, que era roubo de gado, né? Então, talvez não muito comum na nossa sociedade hoje em dia, não comum, mas não comum para os que estão na cidade, né? E também sobre o sacrilégio. Então, o que é o sacrilégio? Roubo da igreja. Então, em termos de roubo da igreja, nós podemos pensar em algumas formas em que isso acontece. Certo? A gente tem, por exemplo, falsos pregadores. Falsos pregadores estão recebendo salário que não merecem. Certo? Todo aquele que assume o posto de pregação, que é pastor em igrejas aí que não prega fielmente a palavra, está recebendo salário que não merece. Está furtando a Deus. Está roubando a igreja. Sacrilégio. A compra e venda de ofícios também era algo muito comum, e talvez ainda é, que a gente chama de simonia, né? Por causa lá de Simão, o mago lá que quis comprar os dons do Espírito lá, não é? Então isso também era considerado sacrilégio. A gente também tem, de certa forma, aquela classe sacerdotal que geralmente vive como? Como os levitas antigamente, ou abastados, né? Cheios de riqueza,
Então, normalmente, as classes sacerdotais estão vivendo de forma abastada, né? Acumulando e acumulando riquezas. Sacrilégio. Também tem a igreja em si com templos e edifícios que são o que agora? Dourados, gigantescos, maravilhosos. E a caridade, as obras de caridade da igreja é como de madeira. Então, templos e edifícios dourados, banhados a ouro, e a caridade, de fato, é uma madeira. É um barraquinho lá que está caindo. Então, isso é também questão de sacrilégio. E outro ponto final ali, final não é uma lista exaustiva, mas dízimo. Então, dízimo também tratado como sacrilégio. Estamos furtando, roubando da igreja. Afinal, a gente entendeu que somos o quê? Mordomos. Se o dinheiro não é nosso, e Deus comanda o dízimo, se a gente não entrega o dízimo, como fala lá em Malaquias, estamos o quê? Furtando a Deus. O povo está furtando a Deus, não devolvendo aquilo que é de Deus. Vivendo acima do que Deus te dá e tirando a primeira despesa que alguém corta quando a coisa aperta é o quê? É o dízimo, não é? O dízimo não vai me fazer falta. Não vou mais dar o dízimo. Furta a Deus. Né? Não furta o seu lazer, não furta as coisas que são de fato dispensadas, mas furta a Deus. Sem qualquer peso na consciência. Primeira coisa, bem fácil, bem leve. Vamos eliminar o dízimo para sobrar mais dinheiro e poder fazer o quê? Comprar pão? Ou comprar carros, bens, posses, férias, viagens? O que está fazendo com o dinheiro? Muito bem, então, a questão do dia, já acabando o tempo, mas a questão principal aí dessa parte é o quê? Exigir o dízimo ainda é lícito? Ou não? É coisa do passado? Afinal, muitos falam que é coisa do passado. O autor desse livro que a gente está falando fala que não pode mais exigir o dízimo, porque era uma questão de impostos, era mais ligado a impostos, a uma ideia onde o Estado e a religião estavam misturadas, diferente dos nossos tempos, onde o Estado e a igreja estão separados. Então ele fala que ofertas, dízimo é algo que pertence só à dispensação lá de Israel. A IPB, a nossa igreja, porém, e muitas outras igrejas, pensam o contrário, entendem o contrário. A IPB lançou uma pastoral sobre dízimos, onde ela fala bem clara a sua posição, fala todos os textos, fala sobre Melquisedeque, sobre Abraão, né, sobre Moisés, no tempo de Moisés, como agora também, como o Novo Testamento não eliminou o dízimo. Portanto, até para ser consistente com o nosso batismo infantil, por exemplo, não é consistente batizar crianças e remover o dízimo. Afinal, seria o mesmo argumento. O Novo Testamento não elimina. Então, o dízimo, como nós entendemos, como eu entendo, como a igreja entende, é uma exigência divina. Certo? E mesmo os que argumentam contra os dízimos, que falam sobre ofertas, sobre o Novo Testamento, pessoas muito boas, pastores muito bons, reformados. John MacArthur, por exemplo, ele fala que dízimos realmente era coisa lá de Israel, que não é mais exigido. Mas o que eles falam? À luz do Novo Testamento, à luz de tudo que Deus fez por nós, da graça de Deus agora revelada para nós, 10% é pouco. É inconsistente com a vida cristã, com a revelação que nós recebemos. Mesmo esses pastores, os bons pastores mesmo que falam contra o dízimo, falam que nós devemos ofertar em mais que 10%. É incoerente, sabendo tudo que Deus fez por nós, tendo toda essa revelação na nossa mão, ofertar, não dar nada para a igreja, então é inconsistente, absurdamente inconsistente. Então mesmo essas pessoas que pregam contra o dízimo, são boas pessoas, elas afirmam que a oferta tem que ser muito maior que 10%. Afinal, quem somos nós? De onde vem o nosso sustento? O que a gente recebeu? Por que a gente não vai ofertar à igreja? 10% é pouco. Essa é a moral da história. Não importa em qual lado você está. Se você escolhe um pastor que fala que não é de dízimo, se você pegar um desses bons pastores, ele vai falar que não é bem assim, né? Que não pode mais dar nada para a igreja. É incoerente com a vida cristã, com o conhecimento que a gente recebeu. Com esse mandamento. Então deveria ser uma honra para a igreja assumir os custos da manutenção do culto, do sustento pastoral, da assistência, da caridade da igreja, né? Do trabalho dos diáconos. Deve ser uma honra para nós sustentar esse trabalho. É uma honra para nós. Nós devemos trabalhar para acudir o necessitado também. A igreja é um bom lugar para a gente também dar os nossos recursos, ofertar. É uma honra para nós sustentar isso aqui. A igreja está cuidando do quê? Da nossa alma, do nosso espiritual. Trabalha com afinco por nós, para nossa eternidade. É uma honra para nós sustentar a igreja, o trabalho dela. A obra diaconal também ela deve ter grande relevância, especialmente com quem? Com os de dentro, com os da casa, como Paulo fala lá em Gálatas. Mas para todos que estão ao nosso alcance.
Para ter uma ideia, o imperador romano lá, Juliano, que perseguia a igreja, ele falava sobre os cristãos, ele teve que reconhecer que os cristãos não só alimentavam os próprios pobres, mas também os nossos, aqueles que não eram cristãos. Porque a igreja deve fazer o bem, tanto para os que estão daqui, como os pobres que não são crentes também. Isso que ele reconheceu naquela igreja primitiva. Esse é o nosso papel. Uma honra sustentar a igreja e uma honra também, uma bênção poder alimentar até os que não são crentes. Certo? Então não importa a sua visão de dízimo, né? É incoerente você não participar dessa honra. Certo? Tudo bem até aí? É uma parte que muitas vezes pesa, né? Afinal, está pegando nosso bolso, mas é nosso bolso ou é o bolso de Deus? Estamos como Judas Iscariotes, né? Furtando ali da bolsa de Deus, certo? Então, esse é um caso muito sério para a gente pensar. Nossos recursos, estamos aplicando corretamente ou estamos furtando a Deus? Né? Usando o que Ele nos dá para o nosso bem. Muito bem, tá quase acabando, mas não vai dar, já passou do nosso tempo. Alguma questão a mais que vocês queiram colocar? Ou discordar? Usar tudo para a glória de Deus. Entender que algumas vezes, de fato, pela providência de Deus, a gente vai passar necessidade. E a igreja está aqui para ajudar. Então, muitas vezes, nosso orgulho também impede que a gente busque a ajuda dos nossos irmãos. Então, vamos ter uma consciência melhor sobre quem realmente é o dono de tudo e ter a humildade, né, de primeiro ofertar o que não é nosso, né, que Deus colocou na nossa mão, e também de pedir ajuda. Muito bem, então, Eduardo, pode orar para a gente para encerrar, por favor?